Capítulo 1639, Movimento de Poder, Parte 1. Depois de algumas tentativas, a capitã conseguiu replicar o feitiço de Lith, mas entre o longo voo e a luta iminente, ela precisava recuperar suas forças, então teve que deixá-lo desaparecer. Em que base militar você serve, Major? Com sua permissão, gostaria de solicitar uma transferência. Há muito que posso aprender com você. Não voltei ao exército, capitão. Assim que terminarmos nossa missão, voltarei a ser civil, ele respondeu, deixando-a bastante desapontada. Estudar feitiços padrão de um livro era uma coisa, ser ensinado por um arquimago era outra bem diferente. Enquanto os soldados descansavam, Lith discutiu com os oficiais qual seria a melhor abordagem para cercar a cidade com seu número limitado e impedir que alguém escapasse. Todos os membros do regimento podiam voar, mas poucos conseguiam usar magia dimensional. Além disso, Lith não tinha noção de estratégia militar. Apesar de ser oficial, sempre trabalhou sozinho. Os 1000 magos sob seu comando eram uma ferramenta poderosa que ele não tinha ideia de como empregar adequadamente. Assim que Zesca foi avistado, o regimento se dividiu em 4 unidades de 200 homens que ficavam cada uma em frente a um dos portões da cidade, enquanto os soldados restantes formavam um círculo no céu do lado de fora das formações da cidade para evitar que alguém escapasse despercebido. Os guardas que patrulhavam as muralhas soaram o alarme no momento em que o exército de magos começou a descer, mas o cerco foi concluído antes mesmo que o barulho de suas trombetas pudesse cessar. Qual era o plano original, capitão? Lith perguntou. Tmecaria, senhor. Ela fez uma breve saudação antes de responder sua pergunta. Zesca está equipado com matrizes de bloqueio de ar e terra. Voar, teleportar e até mesmo derrubar paredes com magia é impossível. O melhor curso de ação é combinar nossos poderes para conjurar uma tempestade de neve. O frio limpará as ameias dos guardas e permitirá que alguns de nós se infiltrem na cidade. Uma vez lá dentro, só temos que abrir um dos 4 portões principais e Zesca será nossa mais uma vez. E se antes de sair de Quaron mudasse as senhas das fechaduras? Ele disse. Na pior das hipóteses, o nosso plano de contingência é manter a tempestade com força total e a cidade cairá numa questão de dias. Os cidadãos não tiveram tempo para reabastecer carvão ou lenha e nem mesmo uma casa de pedra pode proteger o frio durante longo. Arya respondeu. Seria um ótimo plano se a realeza não me ordenasse a evitar a violência, a menos que fosse absolutamente necessário. Lith balançou a cabeça. Não haveria luta nem derramamento de uma única gota de sangue. Star apontou. Permaneceremos fora da cidade e cessaremos o ataque no momento em que o inimigo se render. É aí que você está errado. Lith rejeitou seu argumento com um aceno de mão. Não há inimigo aqui. Apenas pessoas com medo de morrer de fome. Se o seu plano original der certo, Zesca não cairá sem lutar. Recorrer aos seus planos de contingência seria ainda pior. Centenas de agricultores morreriam congelados, deixando muito poucos vivos para cuidar dos campos. Mesmo os sobreviventes precisariam de tempo para se recuperar do nosso cerco. Um momento que não precisamos ter. Então qual é o seu plano, senhor? Capitão Pelan perguntou. Para bater à sua porta e pedir-lhes educadamente que reconsiderassem a sua posição. O exército enviou os seus melhores negociadores e todos falharam. Se a diplomacia fosse uma opção, não estaríamos aqui. O ex-tenente-coronel ainda estava furioso por ter sido rebaixado e humilhado, mas foi inteligente o suficiente para evitar desafiar Lith diretamente. Eu só tenho que me opor ao seu absurdo e esperar que ele fale. Depois disso, a realeza tirará esse bárbaro violento do papel principal e me colocará no comando da missão depois de restaurar minha posição. Vou dar a ele toda a corda que ele quiser e vou gostar de vê-lo se enforcar com ela, ele pensou. Correto. Lith assentiu. Vocês todos fiquem aqui e certifiquem-se de que ninguém escape a menos que eu diga. Fiquem de olho nos canos de esgoto e lembrem-se de que mesmo que não possamos voar, os cidadãos de Zesca só precisam desligar os conjuntos por um segundo para voar bem debaixo de nossos narizes.
Lit entrou na área de efeito das matrizes, sentindo-se um pouco enjoado, enquanto sua conexão com a energia mundial falhava. Na época em que ele ainda tinha um núcleo azul, as matrizes de selamento elementar o faziam sentir como se alguém o tivesse coberto com um cobertor molhado. Depois de alcançar o violeta, porém, ele sentiu o cheiro do desequilíbrio. A falta dos dois elementos mar que cercava a cidade fez com que seus núcleos auxiliares perdessem eficiência e alterassem seus 5 sentidos. Uma saraivada de flechas e tiros de catapultas o acolheu, mas a aura defensiva da armadura dos Kalevalker desviou até mesmo os projéteis pesados com facilidade. Lit caminhou em linha reta em direção à porta da cidade, enquanto os dardos abriam caminho para ele, caindo para os lados. As pedras eram um cliente mais difícil, mas graças à bainha de gravidade alterando seu peso e direção, Lit precisou apenas de um movimento do pulso para desviá-las. Eles se moviam em câmera lenta até ele, enquanto seus movimentos eram apenas um borrão para todos os outros. O que tanto os soldados no topo das muralhas da cidade quanto os que estavam atrás dele viram foi Lit dando um passeio enquanto tudo que era jogado contra ele se recusava a atrapalhar seu caminho, deitado em ordem no chão como uma guarda de honra silenciosa. Assim que os soldados perceberam que não fazia sentido desperdiçar mais balas, eles mudaram para as varinhas, lançando sobre Lit uma barragem de fogo, gelo e escuridão. As ferramentas alquímicas não podiam conter feitiços acima do nível 3, mas qualquer um poderia usá-las, mesmo aqueles sem talento mágico e sem mana suficiente para acender um fósforo. Eram armas de nível militar que foram carregadas pelo menos por magos brilhantes com núcleo ciano. Era impossível infundir força de vontade dentro de uma ferramenta alquímica, já que o lançador do feitiço e a pessoa que realmente o usaria seriam diferentes e, portanto, misturariam diferentes elementos. No entanto, com varinhas suficientes disparando ao mesmo tempo, era fácil produzir um poder destrutivo que superava até mesmo um feitiço de nível 5. Diante do ataque violento, Lit foi forçado a parar e respirar fundo. Ele fechou os olhos para sintonizar mais facilmente seus núcleos e os 5 olhos escondidos sob sua pele com a frequência distorcida da energia mundial. Quando ele os abriu novamente, as balas mágicas pararam na sua frente, formando uma cortina de luz, enquanto mais e mais feitiços se acumulavam. Lit não precisou cantar, apenas traçou um semicírculo com as mãos para dividir a parede de energia à sua frente e retomar sua caminhada. Suas mãos nunca pararam de se mover enquanto ele avançava. Tecer dezenas de feitiços de 3 elementos diferentes em um único exigia tanto foco que ele precisava traçar runas até mesmo com os dedos. Um feitiço de 3 elementos era semelhante a um feitiço de nível torre, algo que Lit não poderia fazer sozinho. Agora, porém, os guardas da cidade estavam fornecendo a ele toda a mana e a energia elementar de que ele precisava, cabendo a Lit apenas reorganizá-los na forma que melhor lhe conviesse. Capítulo 1640, Movimento de Poder, Parte 2. Nem os soldados nem os rebeldes tinham ideia do que estava acontecendo, apenas sabiam que era antinatural e assustador. A massa de energia foi organizada na forma de uma esfera cinza que flutuava acima da cabeça de Lit e crescia a cada feitiço que absorvia. No início, era do tamanho de uma bola de boliche, mas quando os guardas da cidade entraram em pânico e continuaram atirando na esperança de que o cão do exército mordesse mais do que conseguia mastigar, logo cresceu e ficou do tamanho de uma casa. Sou o oficial militar encarregado das negociações de paz com os cidadãos de Zesca. Meu nome é Lit Veren, mesmo que ele já estivesse dentro das matrizes da cidade e não pudesse usar a magia do ar para amplificar sua voz, todos o ouviram claramente. Graças aos seus exercícios respiratórios, Lit havia aprendido há muito tempo a falar através do diafragma, fazendo de sua voz baritonal um rugido que se espalhava além das muralhas da cidade. Isso e o fato de ser realmente uma criatura de 20 metros, 66 pés, de altura comprimida na forma de um corpo humano, é claro. Entre suas palavras estrondosas e a esfera tri-elementar do tamanho de uma casa de 2 andares flutuando acima de sua cabeça, os guardas da cidade decidiram que a negociação era uma opção muito melhor do que continuar alimentando um monstro.
Você fala sobre paz, mas vem com um exército nas costas e ameaça nossa cidade com um feitiço de poder incalculável. O comandante encarregado de defender as muralhas disse enquanto apontava para a esfera. Por que deveríamos acreditar em você? Emmanuel era um homem de 30 e poucos anos, cerca de 1,76 metros, 5,9, de altura, cabelo castanho claro e uma barba bem aparada. Ele tinha olhos azuis frios que escondiam bem o medo que sentia e uma voz firme que dominava o feitiço, rugido o suficiente para ser ouvido. Ele usava uma armadura que deixava expostos apenas os quadris e a parte interna das pernas e braços para oferecer a melhor proteção sem limitar sua amplitude de movimentos. A armadura encantada trazia o laranja e o vermelho da bandeira da cidade. Por que me aproximei da sua cidade sozinho e desarmado? Lit respondeu enquanto se virava para mostrar que não carregava nenhuma arma. As matrizes de selamento elementar da cidade também impossibilitaram o uso de amuletos dimensionais. Pelo menos em teoria. Matrizes não funcionavam na dimensão de bolso de Lit, mas ele não tinha motivo para informá-los disso. Além disso, não lancei esse feitiço. Seus homens o fizeram. Apenas agi em legítima defesa. Se isso faz você se sentir desconfortável, terei prazer em me livrar dele. Ele jogou a esfera no céu por centenas de metros até atingir uma distância segura. Então, detonou produzindo uma luz tão forte que por vários segundos 2 sóis brilharam acima de Zesca. Apesar da distância, a onda de choque resultante produziu rajadas de vento que forçaram os magos do regimento a conjurar uma barreira para não serem varridos e os soldados no topo das muralhas da cidade a procurarem refúgio dentro de uma das muitas torres de vigia. A explosão produziu uma nuvem em forma de cogumelo visível a dezenas de quilômetros de distância e um ruído semelhante ao grito de guerra de um deus irado. Entre tudo isso, Lit ficou parado como se nada estivesse acontecendo, protegido por uma barreira invisível feita de magia espiritual e maestria de luz. Agora que estamos todos à vontade, espero poder discutir os termos da sua rendição. Ele disse com uma voz amigável. O comandante Indel ainda tremia em suas botas, tremendo da cabeça aos pés, enquanto agradecia silenciosamente aos deuses por ter sobrevivido à explosão insana. No entanto, quando ouviu essas palavras, seu orgulho e senso de dever lhe deram forças para superar seu medo. Nunca nos renderemos. Não somos mais uma região do reino. Zesca agora faz parte do país livre de Nestrar. Infelizmente para Indel, sua voz saiu mais estridente do que raivosa. Isso fez com que suas palavras parecessem vazias, não conseguindo restaurar o moral de suas tropas ou dos cidadãos. O movimento de poder de Lit funcionou exatamente como ele pretendia e seus oponentes estavam abalados demais para perceber. Detonar o feitiço torre de nível a uma distância segura o privou de um poderoso impedimento, mas os ganhos valeram a pena a perda. Qualquer pessoa em Zesca agora sabia que Lit tinha a capacidade de arrasar a cidade e todas as esperanças que tinha de se manter firme já estavam perdidas. A lembrança dos 2 sóis ficou gravada para sempre em suas mentes e também o medo de vê-los novamente, desta vez de perto. O reino Grifon nos abandonou durante nossa hora mais sombria. Vocês, burocratas, nos deixaram para morrer até o final do inverno e agora exigem que compartilhemos nossa preciosa comida com os parasitas do norte. Por que deveríamos morrer de fome só para deixar vocês encherem a barriga? O que algum de vocês já fez para merecermos tal sacrifício? Prefiro destruir os suprimentos de comida do que entregá-los a vocês. Capitão Indel disse enquanto tirava forças das memórias de todas as dificuldades que ele suportou durante o último ano. O reino nunca abandonou você. Ele lhe deu um ranger que recebia regularmente tudo o que você precisava e é encarregado de entregá-lo a Zesca. Não é nossa culpa se ele acumulou os recursos e os usou para manipular você. Lit respondeu. Ele podia ouvir os soldados chegarem indignados com a calúnia de seu herói, mas não parou. Quanto ao que o reino fez por você, ele lhe deu os muros dos quais você agora me ameaça. Deu-lhe os campos que lhe dão mais comida do que você pode comer. Além disso, fico ressentido por você chamar as pessoas do norte de parasitas.
Sou do sul do reino, mas servi lá por 2 anos e sei como é difícil a vida lá. Eles sofrem com o frio e o isolamento para proteger as nossas fronteiras. Para garantir que todas as monstruosidades dentro das cidades perdidas nunca ameacem ninguém. Não é um sacrifício digno da sua ajuda? Seu inverno é apenas primavera comparado ao deles, e enquanto você fica aqui sem nada para fazer a não ser se preocupar em mantê-lo aquecido, eles lutam por suas vidas todos os dias. Lilith nunca mencionou ser um arquimago, um destruidor de feitiços, nem mesmo o fato de ter destruído 2 das temidas cidades perdidas. Ele não precisava. Somente seu nome continha todas essas informações, e sua façanha com o feitiço Torre de Nível demonstrou que tudo o que os cidadãos de Zesca ouviram sobre ele era verdade, se não mesmo um eufemismo. Cada um deles conhecia a história de Litveren, o humilde filho de um fazendeiro que alcançou as mais altas honras do reino antes de completar 20 anos de idade. Muitos daqueles que ouviram suas palavras olharam para Lilith com admiração e inveja, desejando secretamente que pelo menos um de seus filhos um dia conseguisse o mesmo. Os cidadãos de Zesca de repente sentiram vergonha de si mesmos, lembrando-se de tudo que um homem do sul havia feito para proteger terras tão distantes de sua casa. Continua no próximo vídeo.